E hoje eu quero relembrar sobre um princípio que faz uma grande diferença. O princípio de se ter uma comunicação gentil. Uma comunicação leve. A palavra de Deus nos ensina a nos comunicarmos com gentileza, com amabilidade, com sabedoria. O uso das palavras deve ser algo que devemos colocar como meta. Como eu devo usar as palavras? Em que tom? Como eu devo me comunicar em família? Como as mães devem se dirigir aos filhos, os pais também, na relação conjugal, como deve ser? Quando alguém está ali muito bravo, com uma certa ira, com um tipo de furor, querendo até fazer algo muito prejudicial, uma palavra branda, amável, que chega na hora certa, pode aplacar aquela ira e muitas vezes impedir que muitas tragédias aconteçam. E o contrário também é verdade. E é impressionante como muitas vezes temos a capacidade de tratar bem as pessoas fora do nosso contexto familiar, né? Somos tão gentis, tão amáveis com as pessoas lá fora, mas tem gente que quando entra dentro de casa, age com impaciência e com aspereza com os familiares. Tem muitas pessoas, sejam jovens, né? Os filhos, né, às vezes fazem isso, são assim, adolescentes, jovens, que lá fora, com os amigos, procuram pisar em ovos, né, para não se chocar com o outro. Mas e dentro de casa? Hein? Com os amigos você se dá bem, mas e com seus irmãos? E com a sua família? Como a gente precisa sondar o nosso coração, fazer uma autorreflexão e pensar, né? E nos direcionar. Como eu devo me comunicar? Ou como eu estou me comunicando? Eu preciso melhorar em que sentido? Eu tenho escolhido as palavras? Ou eu tenho falado qualquer palavra com o meu cônjuge? E o tom também é importante, né? O tom de voz, a postura, a energia. Às vezes a gente não se comunica verbalmente, mas uma postura de raiva ou de chateação, uma expressão facial, pode também estar comunicando algo que leva esse outro a ficar desconcertado ou desconfiado ou se sentindo inadequado. É importante a gente cuidar da nossa comunicação, porque é um item, é uma coisa importante para se ter saúde emocional, não somente individual, como coletiva. Se você não tem isso com naturalidade, é possível buscar, é possível desejar e exercitar. E a palavra de Deus nos fala que dessa nossa ação, o modo como nós falamos, vai resultar em muitas reações, né? Igual esse verso de Provérbios, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E lá em 1 Pedro 3, o apóstolo que já devia ter aprendido muito sobre a boa comunicação, né? Quando ele escreveu isso, no verso 8, 1 Pedro 3, 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tenham todos o mesmo modo de pensar, ou seja, ele quis dizer, vamos ser unânimes, vamos buscar a unidade, sejam compassivos, olha aqui, ó, ser compassivo, ter um jeito brando de falar, uma maneira mais doce, meiga, de lidar com as situações. Problemas todos nós temos. Agora, a maneira de lidarmos com o problema, com as situações difíceis, é que vai fazer toda a diferença. E aqui está um mandamento, uma instrução que não podemos deixar de lado.
nos amar fraternalmente, ser misericordiosos. Temos que buscar isso diariamente, porque nós temos a tendência, gente, de não sermos misericordiosos, de sermos taxativos, de sermos acusadores. A gente tem essa tendência humana, né, própria da natureza caída, que muitas vezes quer aparecer. Essa tendência de, ao invés de usar de misericórdia para com as pessoas, a gente fica ali exigindo do outro aquilo que o outro não pode oferecer. Quem já não caiu nesse pecado, hein? De não ser misericordioso, de não ter compaixão. A Bíblia pede que sejamos compassivos, que tenhamos compaixão. Compaixão, colocar o coração ali naquela situação. Seu cônjuge te falou algo que te feriu muito, te magoou muito, aquele amigo, aquela pessoa que você confiava, que você tinha tantas expectativas sobre ela, tanta confiança, falou algo que te magoou, que te deixou assim, sofrendo, seja compassivo com essa pessoa. Ela é humana, ela falha. Talvez você colocou expectativa demais nela, né? Naquela pessoa, naquele cônjuge, naquele pai, naquela mãe. Mas os pais também erram, e como erram. Então é importante a gente ter misericórdia, compaixão, perdoar esse outro que nos ofende e não pagar mal com mal.